melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Juntos, diante da palavra de Deus, vamos fazer mais um estudo de uma porção. Nós estamos estudando numa revista chamada Expressão o tema importantíssimo que é soteriologia, que significa estudo das doutrinas da salvação. E hoje nós vamos estudar o item A Ordem da Salvação, cujos sinônimos são aspectos da salvação ou a lógica pela qual Deus desenvolve e aplica em nós a sua preciosa salvação. Não é um tema simples, é um tema que exige um pouco mais de aprofundamento. Mas, então, dentro desse espírito, vamos fazer uma pequena oração e vamos ver os objetivos da aula de hoje. Senhor Deus, amado Pai, esteja conosco. Enche a nossa mente com a Tua palavra, com a Tua mensagem e abre o nosso entendimento, ó Deus. Faz com que esse tempo juntos seja produtivo para o nosso crescimento no conhecimento do Senhor, para que então as nossas relações sejam melhores e os nossos atos mais frutíferos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar discutindo quais são os objetivos desse tipo de estudo que vamos fazer hoje. O primeiro objetivo é aumentar o nosso conhecimento sobre a salvação. Não podemos ser crianças espirituais sempre. Precisamos ir nos alimentando de alimento um pouco mais sólido e nos aprofundando. Então, nós lemos que em Mateus, à medida que Jesus subiu ao monte e se assentava, e as pessoas se aproximavam, os seus discípulos se aproximavam, ele passou a ensiná-los. Jesus ensinava todo o tempo e ele quer que nós aprendamos. No Salmo 78, 3 e 4, tem 2 versículos muito lindos que nós vamos ler. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou nessa projeção que nós vamos colocar aqui do lado. Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse é um primeiro objetivo. Um segundo objetivo, aperfeiçoar as nossas atitudes. Nós conhecemos em Mateus 7, de 24 e 25, quando Deus nos fala que todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aperfeiçoar os conhecimentos é edificar a nossa casa espiritual, nossa quantidade de conhecimento sobre a rocha que é Cristo. E o versículo continua: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Um terceiro objetivo, cumprir a vontade de Deus. Ele disse em Lucas 11, 28, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não podemos guardar se não estudarmos. Em Tiago 1, versículo 2 está assim: operoso praticante da palavra e não ouvinte negligente, esse será bem-aventurado no que realizar.
Um quarto objetivo, nós vamos destacar o essencial, o especial da lição de hoje. Conhecer a lógica pela qual Deus, porque é uma obra de Deus, no processo unitário, desenvolve a salvação. Então, essa lógica pela qual a salvação se desenvolve é um conjunto de doutrinas. Então, aparecerão termos para nós que precisam ser esclarecidos. Então, nós vamos fazer isso também. Então, vamos começar lendo agora Romanos 8, versículos 29 e 30. Acompanhem, por favor. Vejam os termos. Por isso, nós vamos fazer uma introdução esclarecendo alguns termos. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, diz o versículo 30, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Vamos nos atentar aos seguintes termos. Deus que nos conheceu intimamente, predestinou, ser imagem de seu filho seria o primogênito, aqui fala em adoção, entre muitos irmãos. Esses que predestinou, ele chamou, termo teológico vocacionou. A esses justificou, vamos estudar a doutrina da justificação. E esses que justificou, ele também glorificou. Então nós vamos começar, sem delongas, discutindo primeiro o que é doutrina. Se a lição de hoje ela é uma visão geral das doutrinas da salvação, que dentro desta sequência de estudos que nós estamos, cada um vai ser estudado posteriormente, devagar. A lição de hoje dá uma visão global. Domingo passado nós tivemos o estudo de salvação pela graça. Hoje nós vamos retomar deste ponto em diante. Nós vamos começar. O que é doutrina? Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base para um sistema religioso. Então, doutrinas da salvação são os conceitos básicos sobre a salvação. É aquilo que as escrituras ensinam como regra de fé e de prática sobre a salvação. Isso é doutrina. Aí, eu disse que é soteriologia. Soteriologia é a parte da teologia que trata da salvação. Então, é o estudo das doutrinas da salvação. O que é salvação? E na lição, a última estudada, é salvação pela graça. Então, salvação é aquela que nos fala da nossa redenção. O salário do pecado é morte, estávamos destinados à morte eterna, e Deus, de graça, nos dá a sua maravilhosa salvação. Graça, por definição, é o dom gratuito de Deus ao homem, num encontro transformante no qual a criatura é restaurada. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo-o seu filho adotivo. Salvação e graça são duas palavras importantes demais, são duas doutrinas a serem entendidas na sua profundidade. Lendo um folheto chamado A Pérola Perfeita, onde há uma história, um pequeno episódio entre um missionário, Ari Fontana, e um mergulhador de pérolas indiano, as palavras salvação pela graça, o que é bem o significado de graça, ficaram muito claros para mim. Então, eu gostaria de compartilhar. Então, eu vou colocar aqui do lado, mas eu vou contar com as minhas palavras. Um mergulho perfeito, ondas concêntricas na água, um missionário olhando aquilo, um velho pescador de pérolas sai logo em seguida, trazendo nos dentes uma concha. Nós sabemos que a pérola é produzida
por uma irritação qualquer dentro da concha do molusco, que é revestido de madrepérola, e no lugar onde ela tem uma irritação, uma invasão, ela produz para sua defesa uma pérola. O mergulho mais bonito que já vi, disse o missionário para o indiano. E o indiano apresentou a pérola, a concha, para o missionário, que com um canivete tentava abriu e disse: puxa, é um tesouro. Essa é boa, disse o mergulhador, mas Deus deu de ombros. Ué, por quê? Você já viu pérola melhor? Ah, tem sim pérolas melhores, disse o mergulhador. Veja essas imperfeições. E mostrou uma mancha aqui, um defeitozinho no formato, um entalhe no outro lado. Os seus olhos são muito agudos, disse o missionário Ari Fontana. Eu nunca pediria uma pérola mais perfeita. O indiano diz assim: é isso que você fala a respeito do seu Deus. Para si mesmo, as pessoas aparecem perfeitas, mas Deus nos vê como realmente somos, como realmente as pessoas são. E os dois foram caminhando e o missionário disse assim: você não aceita a oferta da salvação gratuita de Deus que eu tenho explicado? Ele fala: não, eu acho, sabe, Sahib, ele dizia Sahib para o missionário, eu acho, Sahib, que é fácil demais. Nesse ponto, a sua boa religião é falha, ele disse. Eu não posso aceitar isso de presente. Talvez eu seja orgulhoso demais, mas eu devo trabalhar para adquirir o meu lugar no céu. Lá, se eu for assim recebendo de graça, eu não vou me sentir à vontade. Você não percebe, disse o missionário, dessa forma você nunca vai chegar ao céu, só há um caminho. Esse caminho é Cristo. Você tem que aceitar a vida nova que Deus te oferece através do seu Filho. O missionário diz assim: sabe, é minha última temporada. Eu mergulhei, esse é o último mês do ano, eu vou fazer alguns preparativos. Falou assim: você vai fazer preparativos? O missionário falou assim: você está cuidando da sua vida futura. Eu falei: não, eu estou cuidando da minha vida futura. Eu vou fazer isso. Está vendo aquele homem ali? Os dois estavam caminhando e passou um outro indiano. Ele dá alguns passos, ajoelha e beija o chão. Olha, veja, isso é bom. Ele deve estar fazendo alguma peregrinação. Eu vou fazer a minha peregrinação para merecer o céu. No primeiro dia do novo ano, nós estamos já no fim do ano, eu começo a minha peregrinação. Eu vou a Delhi de joelhos. Delhi é uma cidade da Índia. Não, disse o missionário, você está louco. Daqui a Delhi são 1.450 quilômetros. A pele dos seus joelhos vai esfarinhar-se. Você vai ser envenenado. Você pode nem chegar até Bombaim, quanto mais em Delhi. Não, eu preciso chegar a Delhi. Lá então eu vou ter a recompensa que será doce, porque estarei comprando o céu para mim. Meu amigo, você não pode fazer isso. Como é que eu vou deixar você fazer isso se Cristo Jesus já morreu para comprar o céu para você? Bom, você é o meu melhor amigo, disse o indiano. Durante todos esses anos, Sahib Fontana, você tem sido o meu amigo, ficado ao meu lado na doença, na minha necessidade. Você tem sido algumas vezes a única pessoa que é verdadeiro amigo, mas você não vai conseguir me demover da minha intenção de adquirir essa bem-aventurança eterna. Eu vou de joelhos para Delhi. E ele não entendia que ele precisava aceitar uma salvação gratuita. Um dia, antes da partida, o missionário atendeu a porta. Entre! Não, disse o pescador de pérolas, venha você até a minha casa, Sahib, só um pouquinho. Tenho algo para mostrar-lhe. Por favor, não me diga não. O coração do missionário saltou de emoção e disse: quem sabe Deus está me dando uma resposta às orações. Claro que vou. Então, o indiano disse: eu partirei para Delhi de amanhã a 8 dias.
Quando já se aproximavam da casa, o coração do missionário sofreu um baque e ele continuou orando. Entraram na casa, sentou-se numa cadeira, ele saiu da sala, o indiano, e voltou depois trazendo nas mãos uma caixinha pesada, mas uma caixinha forte que tinha uma fechadura. Durante muitos anos eu conservei esta caixa, disse o indiano. Conservo apenas uma coisa dentro dela e eu vou te falar a respeito. O indiano disse: eu já tive um filho. Um filho? Ora, Rambal, você nunca me falou. Não, Sahib, eu não podia, eu não conseguia. Enquanto isso, o pescador, com seus olhos úmidos, disse: eu preciso falar-lhe a respeito disso porque vou partir, eu não sei se voltarei. O meu filho também era pescador de pérolas. Era o melhor mergulhador do litoral da Índia. Meu filho tinha o mergulho mais elegante, o olhar mais perito, o braço mais forte, o fôlego mais longo de todos os mergulhadores. Que alegria meu filho me dava! E ele sonhava encontrar uma pérola que estivesse além de tudo que tinha sido encontrado então. E um dia meu filho encontrou, mas quando a viu, já estava há muito tempo embaixo d'água. Perdeu a sua vida depois que chegou à superfície, pouco tempo depois. E o velho pescador soluçava, quietinho, mas não se ouvia sons, mas o peito agitava. E ele acrescentou: durante todos esses anos, eu tenho conservado esta pérola. Eu agora vou, e talvez não volte, para você, missionário, meu grande amigo. Eu estou dando essa pérola. Girou o dial do segredo do cofrezinho, tirou um pacotinho, abriu e mostrou uma pérola enorme. Era a pérola perfeita. Era uma das maiores pérolas já encontradas no litoral da Índia. Ela brilhava com fulgor e uma refulgência jamais encontrados em pérolas cultivadas. Alcançaria um preço fabuloso em qualquer mercado. Durante um momento, o missionário ficou sem fala e disse: Rambal, que pérola! Essa pérola, Sahib, é mesmo perfeita. E o missionário disse: extraordinária, permite que eu a compre, eu pago $10.000, pago 15, trabalho para pagar o que mais você achar que ela possa valer. E o missionário disse, emperdigando-se: essa pérola não tem dinheiro que pague. Nenhum milionário do mundo inteiro tem dinheiro suficiente para pagar o que esta pérola vale para mim. No mercado, eu poderia vendê-la por $1 milhão, seria quase 6 milhões de reais. Poderia pagá-la. Ninguém poderia pagá-la. Eu não vou vendê-la para você. Você só pode recebê-la como presente. Eu não posso. É muita coisa. Eu acho que eu não posso. O pescador ficou petrificado olhando para o missionário, gaguejando, e disse: você não me está compreendendo, Sahib? O meu único filho deu a vida para achar essa pérola. Por isso, eu não posso vendê-la, nem por todo o dinheiro do mundo. Custou o sangue do meu filho. Eu posso dá-la a você. Aceite-a de presente como prova do meu amor por você, da nossa amizade. O missionário estava emocionado. Ficou um tempo sem conseguir falar, segurando as mãos do ancião, e disse para ele: preste atenção, é exatamente isso que Deus tem estado a dizer para você. O mergulhador olhou para o missionário e pouco a pouco começou a compreender. O missionário dizia: Deus está lhe oferecendo a salvação em Cristo como um presente gratuito. É tão grande e incomensurável que nenhum homem da terra pode compreender, pode comprar. $milhões são pouco. Nenhum homem pode, com seus esforços, seus joelhos, suas penitências, comprar. Se você sentasse e trabalhar, você precisaria de mais anos do que tem de vida para pagar
Nenhum homem merece, custou para Deus o sangue e a vida do seu amado e único Filho. E assim você pode entrar no céu. O que tem que fazer é aceitar por amor. Isto é a graça de Deus. Ele te dá a salvação de graça, porque você, meu amigo, não passa de um pecador. Rambal, disse o indiano, é claro que eu vou aceitar humildemente a salvação. Esse pedido que Deus faz para que eu aceite de graça a sua salvação. E eu aceito, disse o missionário, a sua pérola, por amor, sabendo que ela custou a vida do seu filho. Sahib, disse o missionário, eu compreendo, faz 2 anos eu já acreditava na doutrina de Jesus, mas eu não conseguia aceitá-la de graça. Eu agora aceito. Graças a Deus por essa ilustração. Eu acho tão simples nós entendermos o que é salvação pela graça. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morria a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas seu Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos 5, versículos 6 e 8. Com essa ilustração, nós vimos a pérola perfeita representa a salvação pela graça. Ela é dada de presente porque ninguém pode comprar. Então, nós vimos alguns termos, vamos continuar vendo alguns agora. Regeneração, predestinação e vocação. Regeneração, regenerar é gerar de novo. É um novo nascimento. É uma mudança de princípios, é começar de novo em Cristo Jesus. Isso é conversão. O que é predestinação? Deus nos conhece. Ele escolhe e revela sobre o que cada homem será nessa terra. Então, Deus seleciona. Ele escolheu Abraão, primeiro ele escolheu Abraão, depois ele escolheu Noé, ele escolheu Jacó e não Esaú. Deus escolhe. Então, isso chama-se predestinação. E o que é predestinação? Quando Deus faz um chamado, uma convocação, e o cristão, o homem, responde. O que é fé e o que é arrependimento? Fé é eu acreditar mesmo naquilo que eu não vejo. Diz Hebreus 11:1, é acreditar nas coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que está na Bíblia eu aceito pela fé, pela autoridade que Deus tem. Deus jamais mentiria para mim. E o que ele falou ali, eu acredito. Isso é fé. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança do sentido. Você tem uma direção, você está indo naquela direção. Arrependeu-se, vira, inverte e você volta no sentido contrário. Então, arrependimento é conversão, é mudança. O que mais que é conceito que nós precisamos? Nós fomos justificados. O que é justificação? Justificação pela fé significa, presta atenção, é um ato jurídico da parte de Deus. Ele não te torna justo. Eu não sou justa, você não é justo, mas Deus declara justo, olhando para os méritos de seu Filho. Diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, presta atenção, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nós passamos por mais da metade das palavras que compõem a doutrina da salvação. Nós vamos mostrar o todo agora na forma de um gráfico e depois eu vou continuar até o final. Então, olhem aqui. Eventos da nossa salvação, que é um processo unitário executado por Deus. Falamos de 1, predestinação, vocação. 2, regeneração, novo nascimento. 3, fé, confiança. Arrependimento, inverte o sentido. Justificação, somos declarados justos. O que vai acontecer ainda depois? Depois disso, somos justificados em Cristo.
Deus nos adota como filhos, começa o processo da santificação, nós nos mantemos em perseverança, tendo em vista a glorificação. Então vamos detalhar do 5 até o 8. Adoção. O Pai nos torna co-herdeiros com Cristo. Veja, em Romanos 8, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isto é a adoção. Então nós gentios somos adotados por Deus. Filho é Cristo. Nós somos os irmãos adotivos. Santificação é separação. Separa, isola do que é um todo, cheio de pecado e coisa errada, torna sagrado, consagrado, abandona o pecado e vive de uma forma diferente. Isto é a santificação. Perseverança. Em português nós usamos o termo perseverar. Significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera, mas permanece visando o seu objetivo até o fim. Perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo. O que é glorificação? Glorificação seria o último passo. O último estágio da aplicação da obra da redenção na salvação. Glorificação se refere à ocasião do retorno de Cristo, quando seremos ressurretos e nos tornaremos semelhantes a Ele. Onde está escrito isso na Bíblia? Em 1 Coríntios 15, 53 e 54, lemos o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, veja, repassando aquela leitura daquele versículo de Romanos, nós vamos ver a ordem dos processos da salvação, das doutrinas, no livro de Romanos. São 3, de predestinação à vocação, de vocação à justificação, de justificação à glorificação. Para entendermos melhor, vamos ver na figura. Veja aqui, ó. De predestinação à vocação, uma etapa. De regeneração à justificação, 2. De justificação à glorificação, 3. Isso nós lemos neste versículo 8 de Romanos, como nós falamos: chamou, justificou, glorificou. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Então é a mesma coisa, só que aqui em Romanos você destaca 3 etapas apenas. Agora veja, nesse processo que é inteiro, existem algumas implicações. Existe uma implicação que é dita assim: o já e o ainda não. Como assim já? O crente, o que crê, já desfruta de todos os aspectos da salvação, sim, mas alguns aspectos serão plenos com a segunda vinda de Cristo, como, por exemplo, a santificação. Nós já somos salvos, mas ainda não totalmente santificados. Perseverança. A santificação e a perseverança duram a vida toda. Elementos que nós fomos estudando sobre as doutrinas, eles se interagem. Por exemplo, a regeneração se manifesta como? Como você sabe que ele é regenerado? Pela fé, pelo arrependimento. A fé frutifica com santificação. A fé vem pela pregação, a pregação vem pela palavra de Cristo, como diz Romanos 10. Nós podemos, olhando tudo isso, encerrar com uma conclusão e uma aplicação. E depois, esses tópicos que foram abordados superficialmente, tentando dar a ideia do todo,
serão retomados alguns deles nas próximas lições. Então vamos continuar buscando aprofundamento. Nossa salvação depende da nossa união com Cristo. Não esquecer, tudo em Cristo. Fomos regenerados? Em Cristo. Justificados pelos méritos de Cristo. Adotados como irmãos em Cristo. Santificados, separados em Cristo. Perseveramos em Cristo. Nós temos que lembrar o seguinte: à medida que nós aumentamos o nosso conhecimento sobre as doutrinas da salvação, nós estamos como que triscando a superfície de um mar profundo de conhecimento, e quanto mais nós conhecemos, mais nos maravilhamos e mais fortalecemos a nossa fé e mais frutificamos para Deus. E lembrar que quando nós somos regenerados, o pecado para de ter domínio sobre nós, porque o que é perdido sem salvação, ele peca porque peca, ele não consegue, hoje eu não vou acertar, não, ele não consegue fazer isso. Mas diz Romanos 6,14, porque o pecado já não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. E Lucas 11:28 diz que bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Vamos considerar o ensinamento de Deus como um tesouro colocado no nosso coração, que a frutificação vai trazer o nosso fortalecimento e as bênçãos. É isto que é viver uma vida abundante com Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana firme, frutífera e feliz. Achamos tempo para muitas coisas. Não vamos negligenciar a nossa oração e no estudo e leitura da palavra. Deus abençoe a cada um.